Então, as três influências portuguesas que a gente pode citar seria o quê? Seria a religião católica, a culinária e a língua portuguesa, ok? Essas são as três influências do povos portugueses. Aqui embaixo, no Saiba Mais, estamos falando sobre uma brincadeira portuguesa que se chama Passanel, ok? Embaixo, os negros. Então vamos para o negro. Falamos dos indígenas, dos brancos e agora os negros. A partir do século XVI, cerca de 4 milhões de africanos de diferentes grupos étnicos foram escravizados e trazidos ao Brasil. Pessoas com diferentes línguas e tradições foram obrigadas a viver juntas e a trabalhar em condições subhumanas. Desde então, a desigualdade social entre brancos e negros continua a ser um grande problema, um grave e um grande problema também. A população negra brasileira é a mais pobre e é que tem menos acesso à educação, à cultura e o lazer. O gráfico ao lado mostra os anos de estudo da população em algumas regiões metropolitanas brasileiras. Então tem aqui, ó, regiões metropolitanas e Distrito Federal. Anos de estudo da população 2001 e 2011. Então aqui, ó, vai ter a quantidade de negros e não negros. Tá vendo? Em 2001, os não negros era bem maior do que os negros. Em 2011, essa quantidade, ó, continua da mesma forma, tá vendo? Não negros tem uma quantidade alta do que os povos negros, ok? O gráfico ao lado então mostrou esse estudo. Comparando os anos 2001 e 2011, houve aumento dos anos de estudo da população negra? O que vocês acham? Quinto ou quarto ano, quando a gente vai olhar os dois gráficos. Houve, né? Sim, em todas as regiões houve um aumento, ok? Em 2011, onde a população negra teve mais anos de estudo, em 2011, ó. Então, quais foram? O Distrito Federal e que mais? E o outro é o Salvador, ok? Aqui embaixo é uma brincadeira dos povos negros que vieram para o Brasil, que é o nome do brinquedo, é Bonecas a Baiome, ok? Aí depois vocês vão ler aqui com mais calma também. Na página 177. As influências culturais recebidas dos povos indígenas, africanos e europeus portugueses criaram com o passar do tempo uma população mestiça e pluricultural. Os imigrantes que vieram da Europa, da Ásia e de outros países do continente americano também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Muitas vezes as pessoas migram por motivos relacionados ao contexto social, político e econômico dos países em que vivem. Encontre no diagrama o nome dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente a partir de 1850. Antes, vamos ver o que é mestiço. Mestiço é que descendente de pessoas de grupos étnicos diferentes, e pluricultural, que é formado por várias culturas. Então aqui a gente vai achar o nome dos grupos de imigrantes, principalmente em 1850. Então a gente vai encontrar aqui os alemães, vocês vão encontrar os árabes, os japoneses, os espanhóis e os italianos, ok? São esses que vocês vão encontrar aqui. 2. Na sua sala de aula, estado que você mora, outra nacionalidade que não foram indicadas no diagrama? Se sim, vocês vão falar quais, ok? 3. Muitos imigrantes ainda vêm para o Brasil. Observe o gráfico. Consulte o mapa e o gráfico e anote o nome dos países de imigrantes que não são vizinhos do Brasil. Então, olha aqui. Origem dos imigrantes que chegaram ao Brasil em 2015. Então, tá perguntando na A, pra gente consultar esse gráfico. E o nome de 2 países de imigrantes que não são vizinhos do Brasil. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem o Haiti, a China, Portugal e os Estados Unidos. Esses são os que não são vizinhos do Brasil, ok? E na B tá perguntando assim:
De qual país veio o maior número de pessoas para o Brasil em 2015? Pesquise a situação socioeconômica desse país e 2 motivos na imigração. Comente suas descobertas com os colegas. Então aqui, pessoal, o que veio mais imigrantes em 2015 é do Haiti, ok? Eles vieram para cá, pessoal, porque em 2010 teve um terremoto lá no país deles, que agravou ainda mais a situação de pobreza e a falta de serviços básicos como moradia, saúde, saneamento básico e transporte, ok? Então qualquer dúvida é só chamar o professor. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Um abraço bem forte, uma ótima terça-feira, ok? Não se esqueçam de mandar as fotos.